Você já reparou que basta a vida engrenar, as finanças se organizarem, o relacionamento estabilizar, para que aquela vozinha dentro da gente diga o seguinte: tá, tudo bem, tá bom demais para ser verdade. Algo vai dar errado. E hoje a gente vai falar sobre esse medo da felicidade, esse medo que nos assombra, que a gente fica apavorado pensando como seria voltar àquele estado inicial e viver toda aquela dor antes da escassez, da falta de amor, da falta de um trabalho. Então, essa mensagem de hoje vem falar sobre o medo que nós temos da felicidade, o medo de ser feliz. Quando está tudo indo bem, essa vozinha vem lá de dentro como que auto-sabotar essa felicidade e essa paz que a gente está vivendo nesse momento presente. E aí esse medo tem tudo a ver com a carta do mundo e a carta da lua, como se esses sentimentos que vêm à tona na gente, aquele medo da queda, aquele medo que alguma coisa vai acontecer. Então a lua vem trazendo como se fosse sabotando essa clareza que eu tenho daquilo que eu mereço viver, né? Daquilo que eu tenho sensação e certeza do merecimento que eu tenho. Então, essa lua traz essa ilusão, que é uma falta também de clareza. Aqui a gente traz, que para mim representa bem, essa carta 10 de copas, ela é como se viesse na sombra desse sentimento. Aqui a gente pede para que a gente celebre esse agora, para que a gente celebre esse momento feliz, esse momento que a gente tanto lutou e desejou que ele acontecesse, né? E aí me vem uma outra carta, que é essa do imperador, falando que a gente precisa agora entender a necessidade de governar a própria vida, de trazer uma estabilidade. Então o imperador vem me trazer a força que eu tenho em mim, mostrando que essa paz que eu estou sentindo agora não vem anunciar nenhuma tempestade, ela apenas é a vida acontecendo, de tudo que eu lutei, das coisas que eu plantei para chegar até esse momento presente. Então esse tema que a gente traz hoje, esse medo da felicidade, ele traz aqui muitas cartas, muitos arquétipos que eu posso trabalhar, que eu posso olhar para esse cenário com um olhar entendendo que a felicidade que eu venho aqui desfrutar desse momento, ela foi plantada lá atrás, ela foi de acordo com as escolhas que eu vivi no caminho. Então queria trazer esse vídeo para a gente hoje, para a gente pensar nessa possibilidade. Meu nome é Adriana Paula, esse canal se chama Tarô e Psique, e eu venho trazer aqueles temas que a gente leva para a terapia, que a gente leva para a nossa análise, para que a gente possa pedir o auxílio das cartas e entender um pouco desses arquétipos, o porquê a gente se sente assim, como a gente pode compreender melhor esses medos e talvez coisas muito naturais da vida humana, mas que às vezes nos deixam assim, com medo de perder tudo aquilo, deixando que a nossa mente sabote essa felicidade, com medo de perder tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que eu estou vivendo agora. Às vezes um casamento feliz, eu começo a trazer problemas para o casamento, para reforçar o entendimento que de fato esse algo não vai dar certo, essa pessoa pode estar me escondendo alguma coisa. E aí, essa outra carta, que também fala de legado, eu posso ter esse olhar de entender que essa vida próspera, isso tudo que eu estou construindo agora faz parte de várias escolhas. Várias escolhas me trouxeram até aqui. Quando eu sinto medo da minha grandeza ou da felicidade, né, que eu estou vivendo naquele momento e penso assim, não é possível, né? Isso é areia demais para o meu caminhãozinho, eu não vou aguentar, isso uma hora vai romper. É como se fosse essa carta na sombra dessa construção, dessa vida feliz que eu tanto lutei, eu fiz escolhas que me trouxeram até aqui e agora eu saboto essa felicidade e agora eu tenho medo que isso tudo aqui seja uma ilusão. Então, meu mecanismo de defesa quando a vida tá maravilhosa, ela é o contrário de quando a vida tá caótica, né? Então, quando eu tô um caos, eu tô ali também, de certa forma, ocupada sobrevivendo, ocupada dando conta de tudo e lutando para que tudo dê certo. E aí, quando tudo se acalma e tá tudo assim sereno, o ego perde o controle daquilo que está por vir, né? O ego perde o controle e imagina o pior cenário para tentar de alguma forma se antecipar a essa dor. Então é a fantasia de que se eu sofrer por antecipação, o tombo não vai ser tão grande, tão fundo, tão doído. Então essas cartas mostram para a gente o quanto esse medo faz com que a gente regrida na nossa jornada, que eu passe a esperar pelo pior. E aí, de alguma forma,
existe um medo, que é como se fosse a minha culpa, né? Há uma culpa, de alguma forma, inconsciente, que impede esse fluxo do sucesso e ativa essa culpa em mim. Imagina como seria para mim ter uma vida feliz superando a vida dos meus pais. Isso seria caótico, só que isso tudo é inconsciente. Então, quando eu tenho medo de ter uma vida, uma situação financeira melhor do que a dos meus pais, superando eles, como eu vou ser feliz enquanto outras pessoas sofrem? Também é outro fator que faz com que a gente sabote essa felicidade. O medo que eu começo a carregar então em mim, que alguma coisa dê errada, acaba funcionando como uma punição antecipada para aliviar a minha dor. Essa dor dessa culpa. Eu não posso ser mais feliz do que a minha mãe, do que meu pai. Eu não posso ter uma condição financeira melhor do que a deles. Isso é inconcebível em algumas situações. Por isso que às vezes parece tão simples quando a gente trata de algumas questões. Então eu preciso olhar para esse cenário entendendo que há uma autossabotagem minha de não querer enxergar que eu sou feliz sim, mas não porque foi mágico ou milagre. Eu escolhi por tudo isso. Os caminhos que me trouxeram até aqui foram escolhas, foram as coisas que eu também deixei para trás, de relações que não estavam boas. Imagina, como eu posso atingir uma relação dessa de 10 de copas se eu não fiz escolhas anteriores? Se eu não deixei para trás as pessoas que não estavam trazendo reciprocidade e equilíbrio numa relação. Eu só posso atingir isso quando eu começo a fazer escolhas pensando nisso. O que eu quero viver daqui a alguns anos? Essa relação faz sentido? Faz sentido viver uma relação karmática que eu estou vendo que está como se fosse uma âncora na minha vida, me levando para baixo, me deixando triste para ir trabalhar porque eu vivo brigando com outra pessoa, me deixando com uma sensação de que eu sou incapaz de lidar com os meus problemas. Então, essa vida feliz que eu tenho começa também a trazer essa sabotagem do meu legado, né? Daquilo que não é possível ser mais feliz que meu pai e minha mãe. A vida deles, casada, por exemplo, foi uma vida difícil. E como é que eu me coloco, então, numa vida feliz, harmônica, familiar, se a minha família nunca teve isso? Então, são sistemas que nós trazemos na gente que faz com que eu sinta essa culpa. E essa culpa, com certeza, é algo inconsciente. Eu não tenho controle sobre ela. Eu apenas sinto. Se eu olho para essa situação e penso, por exemplo, na carta do Sol, ela vem me trazendo uma clareza. Ela vem me trazendo a alegria, como se ela fosse comum a mim. Então, essa luz dessa vida que eu construí, ela está sob esse arquétipo, né, do Sol, de que eu tenho clareza que cada alegria, que cada momento feliz foi construído e escolhido por mim. Eu precisei fazer escolhas, deixar pessoas, deixar situações para chegar até esse momento. E aí a vida tá tudo ok, né? Eu tô tendo clareza, vitalidade, tá tudo fluindo. E aí o fechamento dessa sensação é com a carta do mundo. Esse ciclo parece que não bate com aquilo que eu sei que talvez seja uma tragédia familiar, né? Não, nunca deu certo na minha família, os casamentos sempre acabam. Então, nessa carta do mundo, fala que eu tenho a certeza do fechamento do ciclo, que não vai ser como eu gostaria, que vai ser como a minha família viveu. E aí, de repente, eu começo a entrar nessa energia da lua. Olha que essa mulher perdida, é como se ela não soubesse para que direção era olhar. Por que ela precisa ter medo agora? Meu Deus, eu estou deixando alguma coisa passar. E a sombra, a minha mente começa a viajar para as profundezas, né, desses medos todos. E aí, esses medos, eles são viscerais, eu não consigo lidar com eles tão facilmente. O inconsciente traz tanta distorção, monstros que a gente cria, como se fosse assim, eu estivesse num quarto totalmente escuro. Então aqui é como se eu pedisse que a gente tivesse clareza, que a gente trouxesse a luz desse sol, desse arquétipo, entendendo que eu consigo enxergar. E essa luz é tão forte do que eu consigo ver, tá vendo aqui nesse grande portal de felicidade? Para eu passar aqui, só eu sei o que eu fiz para chegar até esse momento. Para passar, como se fosse um portal, né, para essa vida clara e feliz que eu tanto batalhei. Tudo que está aqui foi construído. Então, essa luz do sol, às vezes, dependendo de onde eu olho, ela também projeta uma sombra. E essa sombra, ela pode me assustar. Então, eu não sei lidar com a paz desse silêncio. Como lidar com uma vida que chega a ser monótona? A vida familiar amorosa, que é segura, que é tranquila, que não me faz ficar
sobressaltado, pensando onde essa pessoa está. Meu Deus, será que essa pessoa vai me ligar? Será que aquela empresa que eu mandei currículo vai me ligar? Eu vivo esperando o pior. Por quê? Porque eu estou agora nessa energia da lua, de ilusão, de não ter clareza sobre as coisas. E aí eu tenho um medo enorme que essa estrutura que eu construí, ela possa vir ao chão, que ela possa ruir. Então eu fico esperando a catástrofe, né? Eu fico esperando que tudo dê errado. Aquilo que eu construí, a minha mente começa a ficar ansiosa olhando para essa torre, pensando ela vai cair. E aí o que vocês precisam entender é que esse medo não é dessa torre vir ao chão. O medo é que essa estabilidade que eu esteja vivendo, essa vida tão harmoniosa, gostosa e próspera, seja uma ilusão. O meu maior medo é que eu não esteja vendo o cenário. E daí eu me pego ao sofrimento, eu me pego a essa mente sabotadora que não me deixa ver o que eu estou vivendo, o bem-estar que essa vida, que essa pessoa, que esse trabalho possa me trazer. Então aqui, independente do cenário que você vive, é como se você estivesse aprisionado a velhos padrões de sofrimento, aquela sua vida difícil da infância que não foi fácil, mas seus pais naquele momento fizeram o que foi possível. E aí, olha que interessante, o nosso corpo, ele fica viciado no cortisol, ele fica viciado no problema. Eu não sei viver na paz. Eu fico com medo que tenha daqui a pouco algum incêndio, né, que eu tenho que apagar. Eu tenho medo de não estar vendo tudo isso aqui corretamente. Ou pior, eu tenho medo que tudo que eu construí desabe. E aí a gente precisa olhar e entender, eu não tenho qualquer controle. Sabe qual controle eu tenho aqui? De que tudo vai estar certo, porque qualquer coisa que aconteça com essa torre, eu tenho capacidade, força mental de construir tudo de novo. Eu preciso entender que tudo que me aconteceu aqui não foi em vão, que esses cenários, eles são medos meus, ilusões de coisas que eu não consigo entender, de não aceitar às vezes que essa felicidade ela foi conquistada e manifestada por mim. Então eu vivo numa ilusão, com esse medo de que algo possa ruir, né? Não deixando que eu tenha certeza que tudo que eu tenho foi conquistado, seja algo familiar, seja algo profissional, seja algo financeiro, até na minha saúde, eu conquistei. Cada escolha que eu fiz me trouxe até aqui. Então eu preciso compreender o cenário para entender que esses medos fazem parte. Esses medos, eles trazem a consciência de que eu sou humano, mas eu preciso ir para além deles. Eu preciso entender que o cenário não é de medo, não é de pavor. É de entender que cada escolha me trouxe até aqui, que cada renúncia que eu fiz, iniciei e fechei vários ciclos. Para quê? Para que eu pudesse viver essa harmonia, essa alegria, essa vida feliz. E aí eu queria trazer uma pergunta aqui, para a gente refletir sobre esse tema, que é o seguinte: quem é você quando não tem nenhum problema para resolver? Quem é você na paz da sua casa, da sua vida, do seu cotidiano, da sua rotina? Então, quem é você quando não tem nenhum problema para resolver? Aqui vem a carta da Imperatriz. Eu sei do meu poder, eu sei do meu valor, eu sei que eu consigo nutrir cada situação que aparecer na minha vida. E aí, muitas pessoas constroem, né, a nossa identidade baseada em sempre viver na luta, em sempre viver consertando e superando coisas. Elas é como se a gente fizesse tantas vezes isso que a gente se sentisse excelente em apagar incêndio, né? Que loucura! E aí por quê? Porque eu aprendi a sobreviver no caos. E quando a vida está fluida e tudo se acalma, o meu ego entra em crise. É como se fosse uma crise realmente, né, existencial. A minha mente começa a sabotar porque no fundo eu não entendo a potência do que eu sou. Eu sou uma imperatriz. Eu consigo, imagina, a energia da imperatriz com o imperador, né? O tanto de situações que eu precisei aprender na minha vida para que a mente não me sabotasse, para que eu começasse a entender, a desfrutar dessa vida, da potência dessa vida que eu construí. E aí a gente começa a confundir paz com tédio. Para quê? Que função eu tenho agora nessa vida que já está feliz? Eu não preciso ter medo de nada, eu não preciso nem lutar mais. Então, aqui é para você entender que se não há um sofrimento ou luta, é como se você sentisse que não está vivendo, que você perdeu o seu valor. E aí, quando sai a carta da Imperatriz,
pede que você olhe o tanto de fertilidade, de nutrição, de potência que você tem, né? O tanto que você é uma pessoa agora capaz de escolher a própria vida, de escolher esses caminhos, e foram eles que te trouxeram até aqui, a essa vida abundante. Outra associação que a gente pode fazer aqui é com essa carta do carro. Essa carta, ela me mostra que eu tenho total poder de fazer as escolhas, de colocar a velocidade e a direção na minha vida que eu quero, daquilo que eu sei que eu mereço. Então, você passou tanto tempo se blindando, conduzindo, né, a sua vida ali com as rédeas, né, com aquela força, batalhando, lutando, que quando você chega aqui nesse 10 de copas, nesse 10 de ouros, você não sabe o que fazer. Você não sabe como viver essa satisfação emocional. E aí você não sabe como baixar a guarda. Então fica de armadura, como se tivesse aqui inerte, como se você tivesse blindada ao sofrimento que a vida traz. Então é preciso saber abaixar a guarda, é preciso saber que a armadura, dentro dela tem um corpo que sangra. Eu tenho medo, né? E aí me vem a segunda pergunta para a gente entender, é o seguinte: de quem é a voz que diz que a gente está recebendo mais do que a gente merece? Existe uma vozinha dentro da gente, né? Aqui é sobre esse medo da felicidade. Quem é a voz que diz para você que você está recebendo mais do que você merece? Vou tirar uma carta daqui. E aí vem a carta do louco. Medo de que algo vai acontecer logo ali adiante. Se eu for por uma nova estrada, por uma nova jornada, algo ruim vai acontecer. Então essa culpa que vem desse medo profundo faz com que a gente olhe para as lealdades familiares invisíveis. E aí volta aquela pergunta: como eu vou ter essa vida feliz e próspera se a minha família não teve? Ninguém prosperou na minha família. A vida da minha família é uma luta só. Então essa lealdade familiar invisível, de entender que se meu pai, quem seja, né, que tenha criado você, teve uma vida difícil, cheia de escassez, sofreu de forma amorosa, teve dificuldade em prosperar. E aí é algo, né, que é meu inconsciente, como se eu estivesse traindo esse legado. Eu sendo feliz e sendo próspero, eu estou traindo essas pessoas. E aí volta aquele medo de uma catástrofe iminente, falando que a qualquer momento, e é o meu ego falando, né, eu preciso me punir porque eu vou pagar em algum momento por esse privilégio de estar feliz e estar bem, de estar no momento financeiro, conjugal, profissional bom. E aí a outra carta que reflete esse nosso medo é a carta do julgamento. Essa carta traz a importância de eu me libertar, de eu saber ouvir o chamado para essa nova vida, que eu não preciso levar os pesos familiares comigo como se fossem grandes sombras. O que eu preciso é deixar aquilo que é do passado lá atrás, porque no passado também existiram escolhas. As velhas dores familiares, a luta, toda a dificuldade que essa família passou, eu não preciso viver no lugar deles para amá-los, né? Para honrar essa família, eu não preciso passar pelas mesmas coisas que eles passaram. Inclusive, os nossos pais, eles querem que a gente tenha uma vida ainda melhor. Aqui parece, né, as múmias como se lembrasse esse algo do passado que não faz mais sentido no seu presente. Então você precisa entender que é necessário uma transição, né, para momentos mais tranquilos, para que esse medo da felicidade, como se fosse um grande peso invisível que você carrega, não precisa. A gente tem direito de chegar até aquele outro momento, de chegar até a próxima etapa feliz, né, de dar um passo a mais na minha vida sem medo do que vai acontecer adiante. Então a gente precisa compreender, diante de todo esse cenário que foi colocado aqui, muitos arquétipos, né, que trazem essas emoções que a gente vem quando a gente sente esse medo de felicidade. E aí, compreendendo todo esse cenário, todos esses medos, eu queria te fazer uma pergunta. Essa pergunta que eu quero fazer, ela pode doer, mas ela vai te libertar. Por que você tem tanto medo de ser feliz? Qual é o medo que te assombra? O que você tem medo de perder nesse processo? Isso vai fazer com que você eleve, né, esses pensamentos para um próximo nível. E eles saiam desse medo que te conduz para uma sombra, de que qualquer momento você pode perder isso.
Então, eu vim trazer um exercício que vai te ajudar nesse processo. Queria te propor, né, quando você conseguir responder essa pergunta, mas principalmente quando esses medos vierem, e que você possa treinar para sustentar essa vulnerabilidade dessa paz e dessa vida feliz. Que você possa, olhando para isso, desarmar esse mecanismo de defesa, de ficar se defendendo de que em algum momento alguma catástrofe pode acontecer. Então, aqui é como se você precisasse entender que quando a vida estiver fluindo e o pensamento vier, meu Deus, isso é bom demais para ser verdade, isso vai dar errado. Que você possa parar, respirar fundo e dizer mentalmente as seguintes palavras: eu estou seguro no bem-estar. Isso não é um sinal de perigo, é apenas a vida dando certo. Você pode repetir isso mais de uma vez, se você tiver um espelho que você possa se olhar e falar isso para você, né, com certeza de que esse momento presente ele foi construído por você lá atrás, em cada escolha, em cada passo. Então repita quantas vezes você sentir necessidade para saber e sentir que essa segurança é a vida ok. A vida ok porque você construiu essas sementes, você colocou essa semente lá atrás. Por isso agora você está colhendo tantas coisas boas. Se você tiver um baralho em casa, que você possa tirar para você, né, olhando para a carta do imperador, para que esse imperador, esse arquétipo, traga para você energia de estrutura, essa energia de estabilidade, do direito de ocupar o trono da própria vida, né, que você possa saber e ter essa confiança. E aí essa carta aqui, ela também representa isso, né, um momento de merecimento, que você possa olhar para essa carta e pensar que essa plenitude emocional, você tem condições de sustentar essa plenitude, de olhar para essa carta e pedindo ajuda, né, ao universo a reprogramar a sua mente para saber que a estabilidade é real e legítima e você conquistou essa felicidade com seus passos, com as suas próprias pernas. Então, se você quiser, você pode fazer como se fosse um trabalho de 7 dias e aí, em vez de anotar problemas, você vai anotar 3 coisas que deram certo no seu dia. Se você quiser fazer isso por semana, mas o ideal é que você faça por dia, então você pode escrever, né, 3 coisas no seu dia que foram, sabe, fluidas, que deram certo. E aí você escreve ao lado, eu dou conta de receber isso. E vai ser um treino, né, para você aguentar a felicidade sem se auto-sabotar. Então, acredito que esse exercício vai ajudar você a compreender toda essa felicidade, que tudo isso aqui foi construído por você, tá bom? Então, eu separei alguns florais aqui que possam trabalhar esses medos que temos da felicidade, que podem ajudar nesse momento, nessa transição. Então, voltando a falar, tem as informações do floral aqui embaixo, aqui na descrição. E são florais que não substituem de forma alguma nenhum tratamento médico, nem tratamento psiquiátrico, para que você continue a manter os seus remédios e possa usar isso, inclusive se você quiser checar com seu médico, para que seja uma forma auxiliar para esse momento, tá bom? Então eu trouxe aqui 3. O primeiro floral que eu trouxe é esse chamado Aspen. Ele fala sobre o medo do invisível. Ele fala, e inclusive ele é indicado para esse sentimento de pressentimento de que algo ruim vai acontecer, uma sensação inexplicável, né, que está no meu coração. Então, é para trabalhar algo em você sobre essa sensação mínima de proteção que você agora tem, né, que você agora se doa. Então, a pessoa, para ter mais momentos nessa paz, nessa segurança sua, é preciso sair desse estado de alerta. Então, esse floral Aspen, ele vai te ajudar nesse momento, tá? O segundo floral que eu trouxe é esse Pine. Ele traz um alívio da culpa, essa culpa inconsciente, né, de ser mais feliz do que a minha família. Então, é a sensação de que eu não mereço estar tão bem, já que todos sofreram, né, dessa culpa invisível por prosperar, por ser amado, por ter um trabalho que me valorize. Então, ele atua nessa autocrítica que a gente tem, né, melhorando esse padrão de autopunição que vem se manifestando antes de tudo, né? Antes de eu perder tudo isso, eu tenho tanto medo que isso vem como um sentimento antecipado. Então, que você possa se utilizar desse floral para lidar melhor com esses medos. E o terceiro é chamado Rock Water. Ele vai te ajudar
nessa permissão de você desfrutar uma vida boa. Ele é indicado para pessoas que estão sendo rígidas consigo, né, que ficam na sombra do imperador, né, que não se sentem merecedoras de tudo isso que conquistou. Então ele vai trazer leveza, flexibilidade, capacidade de fluir, como se fosse água, né? A água, ela não briga com a natureza, ela simplesmente flui, ela passa por onde ela estiver. Então que você possa se beneficiar desses florais, fazendo manipulação deles numa farmácia que você considere confiável, para que ele possa te ajudar a trabalhar melhor esses medos. Então, eu deixo vocês aqui. Se vocês quiserem um atendimento particular, eu tenho um tarô terapêutico que pode te ajudar a entender melhor esses medos, a como você viver melhor na sua vida, mesmo com medo. Os medos fazem parte da vida, mas eu consigo conviver com eles, eu consigo me sentir merecedor dessa felicidade que eu tanto plantei, né? Eu consigo abraçar isso sem ficar sabotando essa felicidade. Então, quero te ajudar nesse processo. Se você sentir de fazer uma leitura comigo, esse tarô, ele tem sessões, né, um pacote de sessões que você pode se beneficiar. Eu posso te ajudar nessa caminhada, tá bom? Espero o seu contato para agendar a sua leitura. Espero que essa leitura tenha ajudado você de alguma forma. Um grande beijo, queridos, e até a próxima.